Queridos amigos, é um prazer poder estar aqui esta noite na companhia de tanta militância do Partido Social Democrata, com tantos responsáveis também, como já aqui foi anotado, o Sr. Vice-Presidente do PSD, o Dr. Carlos Carreiras, o nosso Eurodeputado Carlos Coelho, o Sr. Secretário de Estado do Emprego, que tanto tem trabalhado para ajudar o nosso desemprego a baixar e o nosso emprego a aumentar. Os nossos autarcas e presidentes de Câmara, os presidentes das nossas estruturas, da JSD, dos TSDs e, sobretudo, numa época em que, terminando o ano de 2014, nós podemos, de certa maneira, fazer um curto balanço de aspectos que são inesquecíveis do ano de 2014. Todos sabem que os últimos anos nos garantirão, por muitos outros, momentos inesquecíveis, por muito e más razões. Mas também é gratificante poder assinalar as boas razões que nos farão recordar o ano de 2014. A primeira foi a conclusão do programa de ajustamento plasmado no Memorando de Entendimento, no Programa de Assistência Económica e Financeira, que terminou antes do verão, na data que estava prevista. Todos sabem que nas eleições de 2011 os portugueses escolheram mudar. E nós temos sido o rosto político dessa mudança. A primeira obrigação do governo que saiu dessas eleições era dar a Portugal a possibilidade de recuperar a sua credibilidade, a sua autonomia e a sua esperança no futuro. E nós, apesar das dificuldades por que passamos, dos sacrifícios que todos tivemos de fazer, tivemos, durante 3 anos, de enfrentar todas as dúvidas e muitas adversidades que levaram a que ainda no princípio deste ano se duvidasse que estivéssemos capazes de concluir esse programa de assistência, depois que não tivéssemos necessidade de pedir um programa cautelar e, finalmente, quando se comprovou que tínhamos reconquistado a confiança quer dos investidores, quer dos portugueses no caminho que estávamos a seguir, eis que, quase meio ano envolvido, parece que esse facto ocorreu há já demasiado tempo. E como tudo o que ocorre há muito tempo, que provavelmente foi demasiado fácil. Não foi. Foi uma determinação muito grande a que precisámos de ter para fechar esta página da nossa história, seguindo-nos à Irlanda, que tinha conseguido fazer o mesmo. Infelizmente, a Grécia ainda não teve a oportunidade de o fazer. Houve condições semelhantes entre Portugal e a Irlanda e bem distintas do que aconteceu, infelizmente, na Grécia. Em Portugal e na Irlanda, nós tivemos estabilidade política e quem se pode esquecer que o PSD foi sempre a maior âncora que existiu no país em defesa dessa estabilidade. Em contrapartida, na Grécia, houve vários governos e eleições. A determinação com que aqui na Irlanda se fizeram as reformas que eram indispensáveis garantiu o crédito que todos os que observaram os nossos resultados nos atribuíram. Durante muito tempo, infelizmente, na Grécia ainda se duvidava que os objetivos pudessem ser atingidos. E todos os que diziam que era preciso aliviar o esforço,
que era necessário renegociar, que era necessário reestruturar. Todos os que escolheram aquilo que parecia ser o caminho da facilidade obrigaram os gregos a pagar um preço muito caro por essa opção. Nós, em Portugal, tivemos muita gente que defendeu o mesmo. Como a memória dessas pessoas é curta. Como, de repente, todos aqueles que disseram que o orçamento de Estado para 2014 era incumprível, vai ser cumprido. Que a economia nunca iria retomar porque entraria numa espiral recessiva. Estamos a crescer. Que nunca conseguiríamos concluir o memorando porque os juros eram muito altos e, mesmo assim, era porque o Banco Central Europeu intervinha. Concluímos o memorando, dispensámos qualquer programa cautelar e, sim, é verdade, beneficiamos, como outros países, da intervenção do BCE, mas temos beneficiado, comparativamente mais do que outros, pela credibilidade da política que seguimos. Afinal, os profetas que diziam que este caminho não tinha saída, hoje são os mesmos que vêm dizer que não há saída para o futuro, a única saída é mudar de governo. Se tivessem pelo menos um bocadinho de memória, correriam de vergonha por passarem sempre a dizer o que lhes convém, mas não aquilo que convém a Portugal. Mas felizmente, todos cumprimos com a nossa missão. E os portugueses vão observando isso. Não creio que seja preciso sublinhá-lo demasiadas vezes. Nós não tomamos os portugueses por demasiado distraídos. E é, portanto, para os portugueses que hoje o PSD tem de falar. Como sempre procurou fazer. Dizendo-lhes que nunca escondemos as dificuldades que íamos enfrentar. Nunca cedemos à facilidade nem ao populismo. Nunca nos importámos de ficar tantas vezes isolados a defender publicamente o que achávamos que era difícil, mas necessário. E da mesma maneira que tratámos os portugueses com inteligência durante estes anos e com respeito, os respeitamos agora, dizendo-lhes que não vamos desfazer todos os sacrifícios que andámos a realizar ao longo destes anos. Não é com isso que contarão da nossa parte. Mas contarão da nossa parte, com a possibilidade de colher os frutos dos sacrifícios que fizemos. E por isso, podemos acreditar hoje, como até a oposição acredita, que o futuro pode ser mais esperançoso, que a economia vai crescer, que o emprego vai crescer, que vamos ser uma sociedade com mais prosperidade, que podemos aliviar a política de rendimentos que tivemos de realizar nestes anos e que, por isso, o ano de 2015 trará, desse ponto de vista, uma recuperação de rendimento que não é aquela que populisticamente muitos exigem, os mesmos que nos lançaram para o abismo, mas é aquela que é possível e compatível com uma recuperação firme e sustentável do nosso país. Aqueles que pensaram que andámos 3 anos obrigados a cumprir um programa demasiado disciplinador, porque estávamos muito vigiados pela Troika, pensam que, uma vez desaparecida a Troika, pode voltar a irresponsabilidade. E eu digo hoje, como disse nestes 3 anos e meio, nós não precisamos da Troika,
para saber o que é preciso fazer. E não foi por termos tido cá a Troika que deixámos de fazer o que era preciso. E é por isso que o programa terminou, mas não terminaram as reformas. Ainda hoje, e já lá vai meio ano que acabou o programa de assistência económica e financeira, ainda hoje no Parlamento se votaram duas importantes reformas que entrarão em vigor em 2015. A reforma da fiscalidade verde e a reforma do IRS. Não foi nenhuma imposição da Troika, não estava no memorando. Foi uma opção política do Governo. Nós sabíamos que precisávamos de criar incentivos maiores para ter uma política que combatesse o excesso de dependência energética do país, que incentivasse um crescimento verde, quer dizer, um crescimento sustentável, feito não à custa da exploração de recursos que depois não podem ser repostos, mas feitos à custa de tecnologia e de inovação, com impactos ambientais que não são negativos. E isso permitiu-nos criar incentivos para esse crescimento verde e penalizações para todos os comportamentos no setor das águas, no setor dos resíduos, no setor da energia, que nos permitem ter energias mais limpas e recursos reciclados com mais racionalidade. Com isso, criámos a almofada necessária para aliviar o IRS. Sim, é verdade. As famílias hoje estão mais defendidas pelo Código do IRS, que vai vigorar em 2015. Sim, é verdade. Tivemos a oportunidade de incluir a preocupação pela natalidade e por remover barreiras à natalidade, introduzindo o quociente familiar no IRS. É verdade. Mas, ao contrário do que cheguei a ler, não há cheirinho de eleições nisto. Não, nós não estamos a aliviar o IRS sobre as famílias com mais dependentes a cargo, ou relativamente àqueles que preferem uma maior mobilidade no território, prescindindo de receita. Não há milagres aqui. Nós dissemos, o que formos buscar à fiscalidade verde, suportaremos para viabilizar a reforma do IRS. Uma coisa não teria sido possível sem a outra. É assim a vida. As coisas não caem do céu. Nós temos de fazer escolhas. Não podemos só lembrar, na hora da verdade, o que é bom, o que é positivo, o que pode ter um efeito mais popular. Essas escolhas são feitas porque outras foram feitas também. Uma coisa não é possível sem a outra. Nós não teríamos a economia hoje a crescer e o emprego a crescer se não tivéssemos feito os sacrifícios que fizemos. Essa ideia de que podemos ter sol na eira e chuva no naval nunca foi uma ideia nossa. Nós nunca andámos a prometer o paraíso a ninguém. Nós sabemos que o país mais justo que queremos construir não nos é oferecido e não cai do céu. Temos de ser nós a lutar por ele. E isso, por vezes, exige sacrifícios. Mas esses sacrifícios são-nos devolvidos com mais esperança no futuro. Nós estamos a mudar Portugal. Essa mudança não é aparente, é real. Nós estamos a crescer, mas pela primeira vez em mais de 20 anos, estamos a crescer sem criar dívida. Parece que isto faz alguma diferença. Há quem se esqueça disso. Segundo, nós temos lutado e estamos a conseguir libertar e democratizar a nossa economia. Porque, como hoje é bem visível, ela estava aprisionada por grupos económicos
que eram incentivados pelo Estado a aplicar os seus recursos em obras públicas que não eram sustentáveis. É importante dizer, muitos dos recursos que nós gastamos, os nossos e os que vieram da Europa, para essa economia protegida, para essa economia pública, não foram colocados à disposição de muitas empresas portuguesas, pequenas empresas que tinham projetos importantes, que tinham emprego para criar, que tinham riqueza para criar e mais democrática do que a das grandes empresas, por vezes. É assim. Mas isso está a acabar. Os donos do país estão a desaparecer. Os donos do país são os portugueses. É isso que é importante. Quando nós dizemos que olhamos para o futuro e queremos uma economia dinâmica, aberta, cosmopolita, inovadora, em que as oportunidades estejam ao alcance de todos e não apenas de alguns que estão próximos de amigos importantes, gente influente, gente que fala próximo do governo, estejam eles onde estiverem, em certas empresas, em certos escritórios, em certas auditoras. Esse Portugal não nos interessa. Esse Portugal não foi o Portugal que sonhámos em 1974, não foi o Portugal que Sá Carneiro sonhou, não foi o Portugal que os portugueses sonharam. Mas o que estamos a construir, todos os dias, é um Portugal mais justo, como ambicionámos e a que temos direito. E somos nós que estamos a propiciar essa mudança todos os dias. Como em todas as mudanças, aqueles que se sentem mais ameaçados não se calam, não ficam quietos, não desaparecem. Mas como é bom podermos ver todos os dias aqueles que se sentem ameaçados pela mudança. É bom ver. Sabem porquê? Porque isso torna o país mais transparente. As pessoas percebem melhor o que está a mudar. Quando ouvimos aqueles que criticam, percebemos melhor o sentido das mudanças. E é importante que elas se façam. Não precisamos de agressividades, nem de radicalismos para impor a nossa mudança. Basta-nos a determinação do povo português, o desejo de todos de quererem mesmo mudar, verem-se livres dos donos que durante tantos anos aprisionaram a nossa economia e finalmente ter a possibilidade de construir um país próspero e mais democrático. Os próximos anos são anos em que se joga muito desse projeto que todos ambicionamos. Devo dizer, meu caro Nuno Serra, que percebo bem as referências à pressão eleitoral. E percebo bem porque muitos partidos não falam nem pensam noutra coisa. Alguns têm mesmo uma obsessão pelas eleições. Apresentaram moções de censura contra o governo, andaram todos estes anos a dizer que não havia legitimidade deste governo para governar e mais, que não era possível fazer compromissos com aqueles que traziam a ruína para o país. O discurso não muda. Felizmente, a realidade mudou. E a realidade também é que as eleições são daqui a 10 meses. Não é daqui a 3, é daqui a 10. E nós temos ainda muito que fazer. Não vale a pena estarmos a perder tempo a pensar muito nas eleições. Elas hão de cá vir.
E eu, com honestidade, não me sinto preocupado com isso, porque sei bem o que direi aos portugueses quando as eleições chegarem. Mas enquanto não chegam, há muito trabalho para fazer. Há reformas que estão a decorrer e que são importantes. Estamos agora a trabalhar também no programa Aproximar e Descentralizar. Finalmente, vamos conseguir aproximar a administração mais dos cidadãos, ao mesmo tempo que conseguimos uma maior racionalidade do Estado. E sim, estamos a negociar para conseguir descentralizar para municípios e para comunidades intermunicipais competências que há anos que estão centralizadas nos ministérios. Mas não foi isso que durante tantos anos dissemos que era importante. Porque é que há de ser um Ministro da Educação a tratar de todas as escolas no país? Ou o Ministro da Saúde a tratar de todos os centros de saúde? Que absurdo! Como é que ainda é possível vivermos numa sociedade em que é o Ministro ou o Secretário de Estado que determina o horário de funcionamento de um equipamento social que precisa de estar ao serviço da comunidade, daquela comunidade específica que tem os seus problemas específicos? Já não estamos em tempo de contratualizar isso com os nossos municípios e com as comunidades intermunicipais? Ou ainda estamos à espera que os municípios tratem do saneamento e dessas infraestruturas? Hoje há um papel importante que o poder local pode desempenhar nos tempos modernos que vivemos. Felizmente que o tempo das infraestruturas está ultrapassado. Se não confiamos nos nossos autarcas para que eles tomem decisões desta natureza, o que é que pretendemos do país e da nossa administração? Que governe tudo? É um absurdo. Nós temos hoje uma geração de autarcas e o PSD tem honra e orgulho nos seus autarcas que pode responder bem melhor do que a administração central por muitas destas decisões. Ainda vamos a tempo, dentro do nosso mandato, de fazer essa transformação importante. Como estamos a tratar da nossa economia todos os dias? Vamos finalmente agora pôr a instituição financeira para o desenvolvimento a funcionar ao mesmo tempo que os programas operacionais que trarão para as nossas empresas a possibilidade de financiamento destinado à competitividade da nossa economia. Vamos dispor de cerca de 25 mil milhões de euros nos próximos 6 anos para pôr ao serviço da nossa economia. E desta vez não podemos gastar mal o dinheiro como se gastou no passado. É nisso que estamos a trabalhar. O país não é um assunto menor. Nós não podemos tratar os portugueses e o país como se fossem uma peça que se tem de conjugar no nosso objetivo eleitoral. Nós temos de cumprir a nossa missão, respeitando as instituições, respeitando o mandato que nos foi conferido, até ao fim. Mostrando que é possível que um governo de coligação em Portugal, pela primeira vez desde 1974, cumpra a sua missão e chegue até ao fim do seu mandato. Seria bonito, vai ser bonito, porque nós nunca viraremos a cara às nossas responsabilidades. E sim, ao contrário daqueles que defendem eleições antecipadas, mas que ainda não têm soluções para apresentar ao país, nós recusamos a instabilidade política e todos os dias apresentamos novas soluções para os portugueses. E é isso que temos de fazer até ao final do nosso mandato. Porque, como eu disse, antes ainda de ter tomado posse, aquilo que temos à nossa frente não se cumpre apenas em 4 anos. Nós precisamos de fôlego para fazer o que é necessário. Mas, como está visto,
Folgo não nos falta. Propósito reformista também não. O que temos é de continuar a trabalhar. Mas isso, no PSD, nunca meteu medo a ninguém. Continuaremos, portanto, a ser aquilo que sempre fomos. Um partido social-democrata, humanista, reformista, que não se conforma com o subdesenvolvimento e que aposta numa verdadeira democracia. Como Sá Carneiro, que temos também evocado e lembrado, neste ano em que se assinalam os 40 anos da existência do nosso partido, dizia: a nossa democracia só será plena se for política, económica, social e cultural. Esse é um programa ainda bem atual, o que diz muito destes 40 anos, mas pode dizer ainda mais do que nos anima para os próximos 40. Uma boa noite, um bom Natal e um grande ano de 2015.